Vamos lá. Então, só recomeçando, então, o ransom é um novo tipo de vírus, né? Uma grande pulga atrás da orelha agora para quem trabalha com a parte de gestão de rede, fica para quando trabalha com gestão de segurança, de infra, enfim, né? É uma nova praga aí no mercado que vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Já dá muita dor de cabeça para muita gente, tá? Então vamos lá. Só uma coisa rápida, eu vou passar isso aqui mais rápido, porque eu quero mais mostrar a prática para vocês do que qualquer outra coisa, né? O CryptoLocker, que o CryptoLocker, né? Que na verdade o nome dado a esse vírus aí, ele apareceu pela primeira vez em 2013. Ele tem variantes, incontáveis variantes, tá? Variantes, incontáveis derivados desse tipo de vírus, né? Desse algoritmo de atuação, né? Ele atua de várias maneiras, tá? Na verdade, o ransom ele foi criado baseado em engenharia social. Engenharia social é aquele esqueminha de você conseguir enganar a pessoa com quem você está tentando o ataque, né? De uma forma simples. Às vezes, quem nunca recebeu aquele e-mail, né? De, olha, seu nome está no Serasa, ou então o seu CPF está invalidado. Engenharia social é justamente isso, é você pegar na ferida da pessoa e fazer com que ela aceite a isca que você está jogando para poder ser atacado, tá? Existem fakes, né? Aqui ele fala aqui, ó, do fake AV. Esse material, como eu falei, é da Sophos, tá? Não é nosso, não é nosso. Ele é de divulgação aberta, então pode usar tranquilo, não vou sofrer nenhum processo por conta disso aí. Eles começaram nesse esquema do fake AV, né? Antivírus, não sei o que, proteja-se com o novo antivírus do mercado, lá, enfim. Começou tudo com essa época aí, né? Normalmente os pedidos de resgate mais comuns são entre 200 e 500 dólares de custo, mas na verdade esses dólares não são mais dólares, né? São em bitcoins. Por que o pessoal usa Bitcoin? Porque Bitcoin, teoricamente, é uma moeda eletrônica só, né? Ela é uma moeda eletrônica, mas ela, teoricamente, ela é totalmente rastreável. Então, assim, você até consegue rastrear, mas nem sempre você nem sempre conclui com sucesso aí, tá? Quais são as fontes principais de entrada desse tipo de vírus? Justamente documentos do Office com macro, que hoje a Microsoft permite macros, né, na maioria dos seus arquivos aí, né? E arquivos chamados CHM, JavaScript, BAT, e-mails afins. O que eu fiz aqui? O que aconteceu? Você minimizou Ah, alguma não. coisa aí, tirou do. Aí, Isso, aí tirei voltou. dos. Aí. Só lembrando aí, Então, só complementando o que o Felipe tá falando, uma porta de entrada desse cara é o e-mail, tá? Então, assim, e-mail é o foco principal, na verdade. e-mail é o foco principal. A porta de entrada vai ser, assim, massivamente o e-mail. Porque se você tem máquinas protegidas com antivírus, alguma coisa, no primeiro momento o antivírus vai fazer ali aquela camada, mas quando o usuário clica lá no link, lá naquela engenharia social que o cara joga no e-mail lá e, meu amigo, já era, entendeu? Então, É, assim, tomar aí é bastante um abraço. cuidado. Se você é prestador de serviço, na verdade todos nós somos prestadores de serviço, mas alguns são, igual o Felipe, ele tem uma empresa que presta serviço para outras empresas. Eu não, eu já sou um cara que trabalha numa empresa. Então tem que é importante você tá atento com isso aí. Pode continuar, Felipe. É isso aí. Na verdade, até complementando o que o Léo estava falando aí, depois de ter passado, né, esse perrengue todo aí com esses clientes, eu lendo várias reportagens e noticiários e artigos técnicos e afins, né, para entender como é que funcionava tudo, foi descoberta uma falha gravíssima de segurança no TeamViewer, para quem usa de acesso remoto, quando o TeamViewer é instalado como serviço, tá? Descobriram uma falha que as máquinas que têm o TeamViewer ativado como serviço, você consegue acessar via PowerShell ou via terminal de comandos, sem precisar de usuário e senha. Quer dizer, você tem acesso à máquina sem o usuário ter nenhum conhecimento do que está acontecendo ali por trás. Tá? E nos 3 casos que eu peguei aqui para verificar, a única coisa em comum dos 3 cenários era justamente o TeamViewer.
Então a gente imagina que tenha sido a porta de entrada aí para os 3 casos, tá? Então quem tem TeamViewer instalado aí ou desatualizado, eu estou recomendando todos a desinstalarem. Mas eu preciso usar o TeamViewer para acesso remoto. Não tem problema. Instala, usa, remove. Não deixa ele nem como serviço, nem instalado na máquina, tá? Que foi realmente comprovado que existe uma falha. A própria empresa do TeamViewer publicou uma nota oficial, eu vou ver se eu acho aqui depois para mostrar para vocês, falando a respeito disso aí. Tá? É importante tentar achar essa nota, que é importante porque eu não sei do caso do pessoal aí, do resto da turma, talvez a gente pode usar essa nota para fazer campanhas internas da empresa, tá? Então isso talvez seja interessante, Felipe, você tentar achar essa nota, colocar lá no nosso grupo do Facebook, o pessoal tem esse artigo lá para poder fazer uma campanha interna, entendeu? Continue aí. Uhum. Beleza. Oslene, aproveitando aí que você comentou, né? A empresa que você trabalha aí tinha o backup e tal. Nessa empresa desse cliente meu mensal, tá? Que eu comentei com vocês aí, que foi o primeiro caso, também tinha backup, só que o backup estava só em loco, tá? E o backup também foi afetado pela criptografia. Então o negócio é bem sério, tá? Depois eu vou explicar como é que o vírus aí, como é que o ransomware trabalha em relação à logística de ataque dele, tá? Aproveitando o slide aí, como a gente já falou, né? Tem duas principais vertentes de ataque aí, que são os spams, né? A engenharia social. Olha lá, por exemplo, alguém tem dois e-mails de exemplo, né? Isso aqui você está mostrando com débito de $138, no caso, aqui está em inglês, obviamente. Né? E tem os kits de exploração, tá? Que aí ele explora realmente as vulnerabilidades, né? São os famosos exploits aí que ficam rodando na internet. E quem está com problema, né? Quem está vulnerável acaba sendo atingido aí, tá? Como é que funciona, então, o ataque de um ransomware, tá? A instalação é feita através do kit exploit ou do spam, tá? Do spam, esse spam nem sempre é só e-mail, tá? Às vezes ele vem um link, nem sempre ele vem pelo e-mail, às vezes vem um link, você clica nesse link, ele executa um script, sei lá de que forma, script JavaScript, enfim, de qualquer maneira que tenha acesso lá via web, e aí, se sua máquina estiver vulnerável, ele é instalado, né? Aí entra-se em contato, né? O ransomware envia a informação do computador infectado para os servidores de controle dele, né? E faz a download da chave pública individual para esse computador, que aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o exemplo de como aparece dentro do computador infectado aí, tá? Aí, então, é feita a criptografia de arquivos, tá? Quais são os arquivos que eles mais afetam? Na verdade, o ransomware, ele trabalha de duas maneiras, da seguinte forma: ele vai buscar, na verdade, ele varre a sua rede atrás de quantidade de dados, tá? Então, por exemplo, justamente para tentar achar qual é o file server da rede, enfim, se é que tem rede que não tem, às vezes é uma Windows XP com uma pasta compartilhada, né? Eu nunca vi isso na vida, nunca trabalhou com suporte de Inca. Então ele faz essa varredura na rede e acha a máquina que esteja vulnerável com a maior quantidade de dados, tá? Aí sim ele se instala e faz essa criptografia de todos os dados aí. Dependendo dos dados, obviamente, ele pega a cópia de sombra, né? Ele faz, enfim, ele varre com os dados mais comuns. Então ele vai atacar arquivos de Office, ele vai atacar arquivos TXT, ele vai atacar JPG, PNG, quer dizer, arquivos de imagem em geral, mídias em geral, tá? MP3 ele ataca, enfim, ele compacta todos os arquivos de extensão mais conhecida, tá? Então isso é o que mais acontece. E no meu caso aqui que aconteceu, em 2 clientes, compactou o banco de dados também, o .mdf do SQL Server. Então, além de tudo, né, o banco de dados do sistema também foi criptografado, tá? Bom, depois de feita a criptografia, então, é feito aquele pedido do resgate, se você, né, no caso, quando tem o Screen Locker, né, que eu vou explicar daqui a pouco o que é também, ele fala que tem o resgate, tem lá o clique do Bitcoin e tal, os links determinados, e depois de 72, ele faz uma ameaça, também não sei até onde isso é verdade, mas depois de 72 horas ele joga sua chave fora e aí o azar é seu, aí você não tem mais como recuperar mesmo
aqueles arquivos criptografados, tá? E aí, o que que acontece? Isso aqui é o passo mais importante, ó. O ransomware, então, elimina-se deixando para trás apenas os arquivos criptografados. Quer dizer, ele se mata, né? O ransomware se mata. Então, ele executa, criptografa tudo e se mata, tá? Relação dos pagamentos de resgate, tá vendo? Essas aqui são as telas mais comuns, né? Normalmente, como eu falei, ó, o pagamento é feito em bitcoins, tá? Não entra via dólar, obviamente, né? Depósito bancário, que você rastreia, enfim, acha o caboclo lá, ou laranja, né? As instruções também são disponíveis via Tor, ou seja, normalmente os links levam você à Deep Web, então você tem ainda esse trabalho, entre aspas, de acessar a Deep Web, já que hoje não é nenhum mistério conseguir fazer isso, né? E quanto mais tempo você demora para pagar, mais eles sobem o preço, tá? Por isso que nem sempre aquela informação aqui dos 72 horas aqui é concreta, tá? E aí, mediante o pagamento do resgate, a chave criptografia pública é fornecida para que você possa descriptografar os seus arquivos do computador. Obviamente, eu nunca cheguei nesse passo aqui, nunca precisei fazer isso, tá? Aliás, eu nunca precisei fazer nenhum desses passos aqui, tá? E aí, teoricamente, então, o que acontece? Como você tem a sua chave privada, você tem que enviar essa chave privada para o e-mail que ele coloca lá, e aí ele te dá essa chave pública, depois do pagamento confirmado, obviamente, ele te dá essa chave pública para que você reverta todo o processo aí. Aí é tecnologia, né? Aí é tecnologia, usada por mal, mas é tecnologia, né? Fazer o quê? Os ransomwares mais comuns, tá? Os casos aí, o Loki, né? O chamado garoto mais novo do mercado aí. Os dois casos mais famosos desse Loki aqui foram justamente nessas duas empresas aqui, tá? Essa empresa aqui, não sei de onde que é, essa aqui, na verdade, é da Europa, lá, não sei, parece Alemanha, aqueles lados de lá, sinceramente eu não sei de onde é, mas esse caso aqui é o mais famoso de todos, tá? Hollywood Presbyterian Medical Center, que é o hospital presbiteriano de Hollywood, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, o pedido de resgate desse hospital foi cerca de 3 milhões e 600 mil dólares os caras de criptografarem, tá? E no fim das contas acabaram pagando porque não tinha outra opção. Não tinha backup, não tinha nada. Aí você imagina ficha de todos os pacientes, sabe lá Deus de quantos anos existia ali dentro, histórico de tudo, controle de remédio, resultado de exame, tudo isso aí. Cara com câncer. Travado, simplesmente travado. Até eu até brinquei depois que consegui reverter o procedimento todo lá no cliente. Até brinquei com eles, né? A sensação que a gente tem é que a gente é roubado e está de frente com o ladrão e não tem o que fazer para ele devolver as coisas, né? Você sabe que está com ele, você vê os seus arquivos ali e você não tem acesso a eles. É isso que dá mais raiva na gente, né? E no meu caso aqui, o primeiro eu fiquei sabendo às 7h30 da manhã no sábado, então vocês imaginam que delícia que foi o final de semana. O ataque do Loki, tá? Como eu falei, ó, você receberá um e-mail contendo o documento anexado. Normalmente ele parece com um arquivo desse tipo, né? Ou, enfim, ele dá algo, você recebe esse arquivo e aí ele aparece essa tela aqui quando você executa, né? Basta reiniciar o computador. Aqui eu não sei se dá para ver direitinho. Só a tela não tá aparecendo não, Felipe. Não tá aparecendo? Tá preso no slide aí. Tá preso no slide. Tá no slide mesmo, eu tô no slide. Tá, você tá no slide. Você falou parece uma tela. Agora sim, agora trocou. Isso. Existem várias quantidades de bits de criptografia dos ransomwares, tá? No caso, eu dei sorte de pegar os 3, foram a criptografia de 2048 bits. Essa é reversível, tá? Essa eu consigo afirmar para vocês que é reversível. A de 4096, já vi muita gente falando que não adianta. Porém, como eu não tive nenhum acesso, eu também não vou tentar. A própria Trend Micro e a Kaspersky liberaram ferramentas para que você consiga reverter isso aí. Mas existem algumas regras de trabalho com essas ferramentas. Daqui a pouco justamente o que eu vou mostrar para vocês, tá? Para você poder conseguir descriptografar os seus arquivos aí. Tá?
Torrent Locker é um outro modelo também, tá? Que ele é distribuído exclusivamente, quase que exclusivamente, através de spam, né? Sempre e-mail. O e-mail de alta qualidade que eles falam é justamente aquele e-mail que é clone. Então ele põe o logo da empresa, por exemplo, o logo dos Correios, faz um texto correto. Porque normalmente quando você recebe e-mail de spam, você sabe que é coisa que, né, coisa que é vírus, outra coisa do gênero, porque às vezes vem com erro de português, vem aquela tradução de Google Tradutor que não faz, a frase não tem sentido, né? Existe a tradução, as palavras são escritas corretas, mas a frase não tem contexto, ela fica fora de contexto, né? Então você consegue sacar por esse tipo de coisa, né? Enfim, e o Torrent Locker, na verdade, ele é, por isso que ele é chamado de e-mail de alta qualidade, porque ele tem uma qualidade de clone, como é que fala? Uma qualidade para conseguir enganar a pessoa que é realmente um negócio impressionante, tá? Às vezes você clica até no link ali, ele te direciona para um site chamado Correio, só que aí você vai, vamos supor, no caso do Correio, só que aí você vai ver o restante do endereço, é tudo zoado, obviamente, né? Não tem como clonar. Aí existem aqueles vírus de DNS, mas aí é assunto para outro bate-papo aí. Aliás, logo tem um curso de DNS aí pintando para vocês, tá? Existe também esse CTV Locker, né? Ele trabalha com modelos de negócio base de afiliação, então quer dizer, as infecções são conduzidas por parceiros que recebem em troca uma parte dos resgates. Os caras, é quase uma pirâmide isso aqui, o marketing multinível, né? Que faz lá. Então você recruta os caras para eles espalharem aquilo lá, e aí você paga uma comissão para os caras que ele conseguiu infectar. Quer dizer, é um negócio extremamente rentável, né? É muito rentável, uma forma dos caras ganhar dinheiro de forma ilícita muito fácil, né? Lá, o CTP Locker também ele tem uma variante que ataca websites, então quer dizer, dentro do próprio servidor de hospedagem do site ali você consegue fazer, vamos montar esse negócio aí, vale a pena, é um negócio rentável que rende dinheiro mesmo. Então, ele ataca o website, quer dizer, ele explora o servidor vulnerável, ele explora a conta, né, do site vulnerável, por exemplo, quem usa plataforma pronta tipo WordPress, Joomla, essas coisas, está trabalhando com versão antiga, está sujeito pra cacete a ser atacado com isso aí, tá? Enfim, tomei um golinho de água, tô comendo caceta. Então ele consegue criptografar site também, né? Não sei se todo mundo me tem no Facebook, eu segue lá, enfim, mas eu postei, acho que ontem ou anteontem, a questão da Dropbox, né, que aconteceu agora, que foram roubadas 68 milhões de senhas de usuários da Dropbox, e a galera tá atacando para lá e para cá. Então, quer dizer, estão usando o ransomware para atacar essas contas com senha atrasada, né, que foram roubadas, na verdade, e criptografar dentro da Dropbox os arquivos da pessoa. Aí tem gente que fala, não, eu tenho backup na nuvem e eu jogo as coisas minhas no Dropbox. Dançou. Se não trocar senha, se não manter atualizado, na verdade isso não é cloud, mas também é assunto para outra coisa, outro bate-papo, a pessoa tá ali, tá perdida também, quer dizer, criptografou o backup, entre aspas, que ela tinha na nuvem, perdeu o backup também, tá? Foi praticamente o que aconteceu comigo, só que foi em loco aqui. Também existe esse outro modelo aqui, o Angler, né? Ele foi mais notado a partir de 2014, né? É uma carga usada diretamente na memória RAM, ele detecta produto virtual de segurança. Aliás, este primeiro caso que eu peguei do ransomware, o ransomware conseguiu desinstalar até o antivírus que o cara tinha. Entendeu? Lógico que não era um antivírus top de linha, né? Era um clã AV, mas desinstalou o antivírus, cara. Então o negócio age muito, a programação dele é muito bem feita, né? Depois desse slide aqui, se vocês quiserem, vocês me avisam, eu passo para vocês no grupo, tá? Aqui são dados estatísticos, não vou ficar perdendo tempo falando isso aqui não, mas na verdade a evolução aí, né, dos cliques de exploração aí, como aconteceu, ó, de setembro de 2014 para maio de 2015, o negócio cresceu de 22,8% para 82% dos tipos de ataque aí, tá? A cadeia de infecção, como é que funciona? O usuário, né, acessa
ou um site compromissado ou alguma coisa do gênero que já foi atacado. Esse site ele redireciona para esse sistema de direção de tráfego, né? Normalmente o roteador, obviamente o roteador que está na internet, ou um servidor de DNS que esteja com vírus de DNS que ele te direciona para o IP errado, que normalmente é um clone de uma página, né? Você tem a página aqui clonada, e aí a pessoa dessa página clonada faz o download. Aí pronto, está infectado ou está rodando o script ali. Aí a pessoa, você quer continuar usando o script? Sim. Aí a pessoa clica e deixa o trem rolando lá. Então, Java, Flash, Silverlight, tudo isso que tem atualização, principalmente o Java. Java praticamente toda semana solta uma atualização nova, né? Sempre bom atualizar. Tá? Mas o banco não sei o que não funciona. Blá, 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 blá. Cuidado então nesse tipo de caso. Tá? Tem realmente sites de banco que não trabalham com a última versão do Java, demoram para validar, coisa de governo, aqueles negócio de matrícula eletrônica. Bom, vocês devem saber do que eu estou falando, né? Então, muito cuidado com essa questão de coisas desatualizadas, tá? O Windows também entra nisso, tá? Por isso que é sempre bom, obviamente, a gente trabalhar com produtos originais, seja Windows, seja Office, seja lá qualquer outro tipo de aplicativo, seja Photoshop, enfim, qualquer aplicativo que qualquer ferramenta que seja instalada numa rede corporativa, é óbvio, são investimentos altos, mas precisa ver se na ponta do lápis não vale a pena, né? Porque você tem ali, beleza, você vai ali, roda o crackzinho e ele vai e libera o programa para você usar, mas vai saber o que está acontecendo atrás daquele crack ali, né? Ativador de Windows, por exemplo, quem que põe a mão no fogo dizendo, não, ele só ativou meu Windows e não fez mais nada, nenhuma modificação no meu sistema. Eu não afirmaria isso jamais, não fui eu que programei, então eu não posso falar pelos outros o que acontece ali, o que não acontece, tá? E outra coisa, né? O pessoal gosta de Windows pirata, gosta muito. Na verdade, você acha mais Windows pirata por aí do que qualquer outro tipo de Windows, né? Principalmente aquelas imagens modificadas do Windows, né? Que o pessoal pega aquele cheio de tema, ou todas as versões, não sei o que, já sabe, né? Eu sempre sou com os dois pés atrás a respeito disso aí. Esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco vem na cabeça de novo, eu falo já já. A questão dos Windows, né? Por mais que você use ali o Windows pirata e tal, tem muita gente que faz o quê? Além de tudo, vai lá e desabilita o firewall do Windows. É a pior cagada que você faz na sua vida. Tá? Depois a gente pode bolar uma outra videoaula aí, uma outra bate-papo, para mostrar para vocês uma exploração usando o Metasploit do Windows 2008, R2 com o firewall desligado. Você consegue acesso nele em 2 minutos, você consegue acesso via terminal de comandos nele tranquilamente com esse exploit aí. Só estando o firewall desligado. Tá? Enfim, por mais simples que seja o firewall do Windows, jamais desabilite o firewall. Trabalhe com o firewall bem configurado, mas nunca desabilite. Tá? Por que esses ataques são tão bem sucedidos, gente? Abordagem altamente profissional. Por exemplo, normalmente fornece a chave de decodificação após o pagamento do resgate. Quer dizer, o negócio é muito bem feito, como eu estava falando. Tá? Então, quer dizer, ele criptografa, ele te gera uma chave única para ele saber da onde até veio o ataque, aonde que foi o local infectado, né? E baseado nessa chave, se você paga, ele te devolve uma chave para descriptografar. Então é complicado, né? É um negócio bem elaborado aí, né? Mais uma vez, engenharia social habilidosa, né? E ocultar códigos maliciosos em tecnologias são permitidos em muitas empresas. Macro, Office, JavaScript, VBScript, Flash e assim por diante, tá? Então, principalmente esse cara aqui, né? Como já caiu em desuso, o negócio é muito interessante, até nem ter o plugin na máquina, né? Enfim, aí cada um trabalha com um tipo de gestão, né, de segurança que achar melhor. Tá? Falhas de segurança da empresa. Estratégia de backup inadequada. Como eu falei, tem gente que joga os arquivos para nuvem, né, nuvem entre aspas, ali também, joga no drive e fala, não, estou seguro, tranquilo. E aí deixa aquela conta vinculada full time na máquina. E nem fala o que acontece com isso aí, né?
Atualizações de patch não são implementadas rapidamente o suficiente, né? Então, por exemplo, saiu a atualização, não tem por que você não fazer. É óbvio que você tem que validar no seu ambiente, aí entra, né, no caso de redes Windows, aí você tem o WSUS para poder fazer isso. O Leonardo já tem o curso aí, quem quiser, tá lá no Udemy para fazer também, gratuito. Então você consegue, pelo WSUS, você consegue validar essa atualização e já mandar aplicar na rede. Quer dizer, se tem atualização é porque tem correção. Se tem correção é porque descobriram alguma falha. Não tem por que você não fazer. Tá? Perigosas permissões de direito do usuário. Gente, isso aqui é muito complicado. Tá? Principalmente em empresas, né, em redes corporativas que não tem o AD. Aí, mesmo as que tem o AD, tem gente que vai lá e libera a permissão administrativa para o usuário comum. Puta, cagada, né? Tampar só com peneira, né? Você faz todo o procedimento para evitar que aconteça falha de segurança e vai lá e me dá permissão administrativa para o usuário comum, né? Então é muito complicado isso, tem que ser muito bem analisado, tem que ser o próprio usuário tem que ser muito bem treinado, não pode ser qualquer coisa assim não. Na empresa onde eu trabalhava era assim, eu passava maior assim em qual parte dos patches? Daqui a pouco você responde aí. Falta de treinamento de segurança do usuário. Gente, usuário é usuário, né? Usuário a gente nunca vincula coisa boa, né? Ou é de droga ou é de informática. Então, não tem como muito fugir de coisa importante aí. Por mais que o cara ache que ele sabe muita coisa, é sempre bom dentro da empresa. Se vocês aí, não sei quem trabalha dentro de empresa ou quem, como eu, acaba sendo terceirizado, tem uma empresa para terceirizar esse tipo de serviço, é sempre bom você ter um programa de treinamento dos usuários, tá? É muito complicado isso aí. Se você não atualizar o usuário do que acontece ali, o usuário não vai procurar saber, tá? Até depois eu vou mostrar alguns exemplos de e-mail aqui que a gente que recebe, e o usuário não está preocupado. Se ele tiver ali vinculado com alguma coisa do assunto do e-mail, ele vai clicar para ver o que é, né? Mexeu na curiosidade do ser humano, você sabe que fica muito fácil. Sistemas de segurança não são implementados ou usados corretamente. É a ideia do firewall do Windows que eu estava comentando. Pô, já tem lá, o negócio já vem ativado de padrão. Por que você vai desabilitar o negócio? É preguiça de configurar. Tá? É preguiça de entender como é que a coisa funciona. Ou então o cara vai lá, eu tenho o firewall na ponta da minha rede, legal, lá, PFSense, Engine, enfim, qualquer tecnologia aí disponível no mercado. Não, mas aí eu tenho um IP que é liberado direto, é o DMZ. Putz, a merda, já não vale a pena. Esse IP tá na mesma rede, já complica, tá? Enfim, são outros assuntos aí, depois que a gente pode dar continuidade aí na história. Falta de conhecimento na área de segurança de TI. Isso é coisa simples. Um exemplo prático disso aqui. Você pede para o usuário cadastrar uma senha no e-mail, no login dele. O que ele quer fazer? Né? Ele quer cadastrar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ou então ele põe o nome dele como a senha. Então é muito complicado isso aí, tá? Tem que ficar em cima mesmo. Aí entra isso aqui, ó, prioridades conflitantes. Isso aqui, cara, para gestor de empresa, para diretor de empresa, isso aqui o cara pira com esse negócio. Porque se você priva a segurança, você tem que abrir mão disso aqui. Em partes, tá? Abrir mão no sentido assim. Mas às vezes uma coisa muito travada impacta na produtividade do meu usuário. Por exemplo, tem um cliente meu que a gente foi implementar um firewall de ponta de rede para ele, um proxy, né, que é um controlador de internet lá, para você poder fazer os filtros e tal. Ele chegou para mim e ele falou: adote a seguinte política, bloqueia tudo e à medida que o pessoal for pedindo, você vai liberando com a minha autorização. Falei: ótimo, muito bem, vamos lá. Fiz todos, bloqueei tudo, liberei, obviamente, porta 80, porta 587, porta 110, acabou. Não tem mais nada, e 53 do DNS, certo? Não navega de qualquer maneira. Então o cara não tinha nem HTTPS, hein? Então liberei 80, a 110, a 587 e a 53 do DNS.
que começou? Minha caixa de e-mail lotou. É porque não funciona, né? A caixa de e-mail, porque vem os chamados lá. É porque não acessa não sei o que, não acessa não sei o que, não acessa não sei o que, não acessa não sei o que. E eu fui passando pro cara. Falei, ó, no dia que ele me responder, ele autorizar, eu faço a liberação. Metade da empresa ficou parada. Aí o funcionário usa isso como desculpa, né? Ah, não, mas não consigo trabalhar porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala, não, então beleza, vamos fazer o seguinte, ó, vamos liberar a produtividade então e vamos abrir um pouco mão de segurança. Adivinha o que aconteceu? Começou a dar problema de novo na rede. Começou a bombar de vírus, spam para tudo quanto é lado, link para lá e para cá, entre as contas corporativas lá, então, enfim. Então isso aqui tem que ser muito bem analisado, tá? Nem ao céu, nem à terra, tá? Tem que ser, sempre tem que achar um ponto de equilíbrio para esse tipo de coisa. Tem um ditado aí, só pegando um ditado dentro disso que o Felipe está falando, que é segurança e conveniência são conflitantes, tá, gente? Então, É assim, muito. é muito conflitante. Ou você tem que, claro, você não vai achar um ambiente 100% seguro, né? Mas, assim, você também não pode deixar tudo aberto. Então, aí é aquele negócio. Vocês, quando prestador de serviço, um ponto interessante que o Felipe está falando é vocês estarem sempre respaldados, entendeu? Então, assim, importantíssimo Exatamente. vocês estarem respaldados, né? Vocês Se você estarem... tiver um documento assinado ou um e-mail da pessoa escrito ciente, nossa, Sim, isso aí já é o que protege pronto. 100%. Porque assim, você vai estar protegido, né? Num eventual problema, o cara vai vir para cima de você e falar assim, ó, eu te avisei, né? Você Exatamente. foi avisado e você assinou um termo, você preferiu abrir mão dele, mas você assinou. Então você vai estar muito bem respaldado, tá? Principalmente ambientes corporativos maiores, assim, quanto maior o ambiente, gente, mais complexos os processos eles ficam e maior o risco também, porque aumenta o número de pessoas, aumenta o número de pessoas sem conhecimento de segurança, pessoas que vão querer pular os processos, pessoas que vão querer seguir algumas coisas, entendeu? Então, assim, tomem bastante cuidado com isso. Manda lá, Felipe. Tomar muito cuidado mesmo, tá? E até depois, quem quiser, não sei se vocês necessitam disso, mas eu tenho documentos baseados em ITIL, né, que eu montei para as empresas, exatamente constando políticas de segurança, procedimentos de TI. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho isso com vocês, tá? Obviamente, vou tirar o nome das empresas, mas aí vocês podem usar como modelo aí, se vocês precisarem. Medidas práticas para se proteger contra essa praga, tá? Então, são coisas simples, na verdade, são práticas simples que a gente tem que ter. Backup regularmente e manter backup off-site. Off-site é fora do local de trabalho, tá? Fora do local físico da onde estão os servidores, os terminais, enfim, tá? Existe até uma regrinha de backup que a gente brinca, que é chamada regrinha 3-2-1, tá? Sempre tenha 3 cópias do que você precisa, 2 cópias em loco, uma off-site. Uma cópia dessas duas é a sua cópia mesmo, é o seu backup, e a outra é a cópia sendo usada. Tá? Então, essa é a regrinha básica que a gente usa aí. Tá? O Wagner está falando, então já era, não sei o que, a conferência, eu vou nessa então. O Zane, eu ponho um link aqui no grupo para vocês fazerem download então depois dos documentos aí. Avisa o Wagner lá que está sendo gravado, depois eles assistem, a gente publica lá no grupo, o Leonardo publica lá no grupo do AD. Tá, Enfim, os documentos a gente vai disponibilizar lá. O Felipe vai me mandar, põe no grupo também. o Felipe vai me mandar, eu vou criar os links, a gente vai ter link aí no Dropbox, em algum outro lugar, para vocês fazerem os downloads. Lembrando que isso que nós estamos fazendo, gente, assim, é um plus do curso do AD, tá? Então, assim, a gente está fazendo isso, é um plus, a gente não vai. Isso é um tempo, assim, a hora do Felipe é muito cara, a minha também. Mas assim, a gente tá brincando, mas porque só vocês entenderam o seguinte, que nós aqui, né, a gente leva isso a sério, a gente quer levar o nível de maturidade de vocês. Então vocês que estão espalhados aí e tal, a gente quer assim, cara, quer que vocês tenham a melhor experiência possível, né? O Felipe passou por um momento assim de muita turbulência, mas uma turbulência que trouxe um conhecimento técnico muito bom. Então a gente não vai. Exatamente. Então vê que isso não está restrito a ele, né? Então, assim, a gente não é aquele profissional que, ó, nós vamos
nós temos o conhecimento aqui, vamos aprender com a gente e vão ficar com a gente. Não, a gente tem como premissa básica, né, o conhecimento, a gente dividir esse conhecimento com vocês. Então, logicamente, isso é um conhecimento técnico muito bom que ele está passando, umas dicas muito interessantes, que isso que ele está fazendo a gente poderia vender como um curso, né? Um curso aí, tranquilamente. Mas não, a gente está passando gratuitamente para vocês como um bônus aí do curso aí, beleza? Senta aí, fala, Felipe. Isso aí, vamos lá. Outra coisa, outra prática simples, tá? Não habilite macros em anexo de documento recebido via e-mail ou de qualquer outra maneira. Então, tem um documento do Word aqui no meu pendrive, copie para sua máquina. Puta merda, por mais que você conheça a pessoa, muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu tô frisando muito essa questão do cuidado, porque é um negócio grave esse tal desse ransomware, entendeu? É perigosíssimo isso aqui. Tá? Tem gente lendo artigos aí da pessoa Word, inclusive, não lembro o nome da pessoa que escreveu o artigo lá no site. O cara comparou esse ransomware do atual Michelangelo. Não sei se são da época do vírus Michelangelo. O vírus Michelangelo, a diferença é que ele formatava HD e tchau. Tipo, vazar o seu se você tem cópia daquilo ou não, entendeu? Na época de DOS eu tô falando, tá, gente? Faz um tempinho aí já. Não sei se vocês tiveram a experiência de trabalhar com DOS aí, mas era daí para pior, tá? E era sempre ativado numa data específica, enfim, outros assuntos. Depois eu ponho um canal, me lembra também quem quiser, tem um canal do YouTube que o cara testa todos os vírus dos antigos e dos novos, é bem interessante, ele mostra os vírus funcionando na prática, é muito bom. Seja cauteloso sobre o anexo não solicitado. O exemplo clássico que eu uso disso aqui é o seguinte: você recebe no e-mail escrito assim, veja as fotos do churrasco do final de semana. Pô, você foi num churrasco? Não fui. Por que você quer ver as fotos, então? Porque você é curioso, né? Então você vai ser curioso, você vai dançar nisso aí. Primeiro, aí você vai ver, a pessoa estava recebendo aquele e-mail e nunca viu na vida aquele endereço. Se já não viu o endereço, não foi em churrasco, por que você vai abrir o anexo? Não tem lógica, né? Mas enfim, tem gente que ainda faz. Não se dê mais poder de login do que você precisa. Isso aqui é um tiro no pé para gestor. Tá? Tem muita gente, tá? Na verdade, eu não vou falar todo mundo, porque tem as exceções, mas a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço que administram redes corporativas Microsoft, via AD, via System Center, via qualquer coisa, utilizam sempre a conta de administrador. Eu particularmente, não utilizo isso como prática recomendada. Tá? Por quê? A conta de administrador é mais viável você manter ela como uma conta de backup. Tá? Você pode criar uma conta, o nome da sua empresa, seu nome, com permissões administrativas, obviamente. Não todas as permissões administrativas, mas algumas permissões administrativas. Tá? E deixa a conta de administrador para quando você realmente precisar. Tá? E eu particularmente uso assim. Né? Uso nesses moldes assim. Considere a instalação de visualizadores do Office. O que é isso aqui? Você consegue prever o arquivo antes de realmente ele executar. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que no Mac vem de padrão, mas no Windows eu não sei. Eu estou usando o meu Mac aqui para mostrar isso aqui para vocês, tá? Por exemplo, vou pegar aqui no desktop aqui. Vamos supor, tá vendo? O arquivo tá pequeno, tá? Eu preciso ver o que é isso aqui, ó. Eu quero saber o que é esse screenshot que eu tirei aqui nessa data aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Essa pré-visualização, tá vendo? Então, ele me mostra o arquivo sem executar aquele cara. Tá? É meio contraditório falar isso, tá? Mas ele não executa conteúdo, ele exibe só o conteúdo antes de realmente ativar, antes de validar qualquer coisa do gênero. Aqui é um screenshot básico, né? Não tem nada demais. Mas, por exemplo, se eu quiser ler um TXT, eu consigo ler esse TXT. Até não ligo os sites que estão aqui em cima, não. É um arquivo de proxy que eu estava fazendo um teste. Tá? Eu consigo ler esse TXT. Tá? Eu consigo ler, na verdade, qualquer tipo, por exemplo, um PHP, um script PHP que eu tenho aqui. Tá? Eu consigo visualizar esse script antes mesmo de executar esse cara. Porque o perigoso é executar. Tá? A gente nunca sabe o que vai rolar ali. Planilhas do Excel, por exemplo, são valores fictícios, isso aqui, obviamente, tá? Isso aqui a gente está
um teste que eu estava fazendo. Enfim, essa é a ideia do visualizador do Office. Então, você prevê o arquivo antes de realmente executar. Isso aqui é uma prática que já elimina muita coisa, tá? Elimina assim, você consegue passar a desconfiar de muita coisa. Corrigir cedo e corrigir frequentemente. Não adianta. Correção, gente, não correção, todo mundo acha que é agir no desespero, né? Agir quando a coisa está pegando fogo. Na verdade, não. O corrigir, você pode prevenir que determinada coisa aconteça, tá? Com atualizações, com leitura de material, enfim, sempre tá ligado, tá se atualizando no que está acontecendo para tentar se prevenir daquela coisa, tá? E eu, no caso, eu particularmente, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com ransomware. Bastou eu ter essa experiência que nossa, eu passei a pesquisar muita coisa e achei muito material, muita coisa óbvia que a gente não para pensar. A gente sempre acha que vai acontecer só com o vizinho, né? Para nós nunca vai acontecer nada, tá? E configurar seus produtos de segurança corretamente. Volto a frisar, lembrar da ideia do firewall, tá? Tem gente que, eu tenho preguiça de configurar, vou lá e desabilito o firewall. Puta merda, né? Não preciso nem comentar de novo. Até tem a coisa. Só um adendo aí. Assim, se você tiver uma solução de antivírus que faça o papel de firewall, logicamente não faz sentido você ter 2 firewalls na máquina. Então, assim, o Felipe está falando no caso, pessoal, se você tiver apenas um Windows e um antivírus que não faça o papel de firewall. Se o antivírus fizer o papel de firewall, igual um Symantec que faz, um Trend, outros antivírus voltados mais para o corporativo, esse próprio antivírus vai fazer a gestão do firewall também. Mas, de qualquer forma, evite deixar isso desativado, né? Exatamente. Evite, não desative em hipótese nenhuma, né? Nem para fazer, nem os 5 minutinhos de teste, não façam isso, tá? Não façam isso. Existem maneiras de você testar portas de comunicação, se elas estão abertas ou fechadas, se está existindo tráfego de entrada e saída da sua máquina, de outras máquinas. Existem ferramentas para analisar esse tipo de coisa, então não tem por que você desabilitar um firewall para fazer um teste. Se você tiver o Angel Fire usando na rede, ainda tem que ativar o Fire do Windows. Sim, porque eles atuam em pontos diferentes, tá, Oslene? São dois conceitos diferentes. É o Fire Endpoint e o Fire de porta de rede, né? O Fire Front-End que a gente fala. Vai falar alguma coisa? Não, então, e reforçar isso aí. O Angel, pessoal, o Angel vai fazer sua proteção na sua rede interna para a internet, mas se chegar um e-mail, se o usuário receber um e-mail, vai passar pelo Angel. O Angel não vai analisar ali o cabeçalho, conteúdo, né? Não, ele não vai fazer isso não, tá? Então, assim, o usuário recebe... Lembra que a gente acabou de falar, o Felipe até reforçou. Uma das portas de entrada é via e-mail desse cara. Então, isso vai passar pelo Fire, tá? Vai passar pelo Fire. Então, se você não tiver um anti-spam muito bom, né? Se o anti-spam não for muito bom, que já tenha recurso suficiente para poder analisar esse tipo de comportamento, vai entrar. E aí tem que tomar todo cuidado. É pouco. Vai lá, Felipe. Não, e aí depois que entrou também, correr contra o relógio, né? É puxar cabo da tomada, desplugar cabo de rede, torcer para não ter acontecido nada. Isso aí, vai lá. Até tem a imagem aqui legal, gente, é uma configuração muito útil, tá? Essa questão de você definir já como é que vai ser executado os macros no seu pacote Office. Eu, particularmente, também uso isso aqui. Eu desabilito todos os macros sem nem notificar o usuário. O usuário nem sabe que tem macro ali dentro, tá? Porque é um dos principais motivos também, né? De entrada desse tipo de coisa, tá? O cara mascara ali o rancher ali dentro e acabou. Executou o macro, beleza, o arquivo do Word pode estar em branco, o macro foi executado, você está infectado, já era. Pode falar. Um detalhe aí, nessa configuração que o Felipe está mostrando o macro, se eu não estiver enganado, tá? Você consegue pegar o template do Office, um arquivo ADM do Office e importar isso para uma GPO, tá? Então, galera, via AD você consegue desabilitar isso em todos os computadores, viu? Você vai precisar de... Exatamente. Você não vai precisar ir de máquina a máquina, não, tá? Eu vou tentar... foi até bom pegar isso, vou ver se eu consigo fazer uma aula do curso do AD mostrando como é que a gente pode criar uma GPO para fazer o controle do Office e mostrar essa opção aí, beleza? Exatamente. Então, ver se a gente consegue fazer isso aí. Me cobrem lá no grupo lá, falou, galera? Vai lá, Felipe.
Vamos lá. Depois que entrou o vírus, é só alegria. Pro cara de TI, pro dono da empresa, então, pensa num cara que vai estar alegre. Mas, né, só que não, né? Vamos lá. Requisitos da solução de segurança, tá? Aqui já eu entro um pouquinho mais de propaganda, entre aspas, né, da parte da Sophos. A Sophos, para quem não conhece, é uma empresa que fornece soluções antivírus, de firewall, endpoint, enfim, entre outras soluções aí. No mínimo você deve ter uma implantação de proteção antivírus, só que quem usa hoje numa rede corporativa máquina sem antivírus Windows, desculpa, tá dando tiro no pé, tá dando motivo para se danar, na verdade. Ainda mais quando é usuário, ainda se a pessoa entende, se ela tem um pouco mais de, de noção, né, acaba sendo um pouco mais difícil, mas também tá vulnerável. O Henrique está falando aqui, da próxima vez vamos fazer o Hangout do YouTube, ali ninguém fica de fora. Pode ser, Henrique, pode ser. Eu tô vendo aí que você já tentou conectar algumas vezes aí, não tem problema, né? Henrique, boa ideia. Está sendo gravado e você vai assistir depois Tá. pelo grupo também. Beleza, ô Henrique, a ideia foi ótima aí. Não, a gente faz um Hangout porque aí já fica gravado direto no YouTube também. Pode deixar que a gente vai fazer isso. E aqui é a nossa primeira experiência aqui com vocês, para a gente ver aí qual a melhor solução aí para a gente fazer esses encontros. A ideia, talvez eu ver com o Felipe, a gente consegue manter uma agenda, pelo menos uma vez por semana, falar de um tema, de um assunto, e tirando dúvidas de vocês, esclarecendo algumas coisas, tá bom? Vai lá, Felipe. Vamos lá. É uma ideia boa, dá pra usar sim. Dá pra fazer sim. A gente ajeita. Outra solução, bloquear spam, obviamente. Né? Existem N recursos aí, por mais que seu servidor de e-mail seja um servidor compartilhado na internet, você tem recursos de spam assassin, enfim, outras ferramentas aí. Você consegue bloquear boa parte dos seus spams, tá? Spam todo mundo recebe, é inevitável. Tá? Mas você consegue segurar boa parte disso aí. Usar uma solução de sandboxing, bloquear extensões de arquivos arriscados, senha para proteção de arquivo, quer dizer, criptografar Felipe, arquivos de senha. Explica pro pessoal o que é uma solução de sandbox, às vezes o pessoal não sabe o que é. Dá um exemplo aí para eles. A solução do sandbox, na verdade, você pode. É como se fosse uma ferramenta que ela emula, entre aspas, não sei exatamente a palavra ali, mas ela emula o funcionamento daquilo que você está querendo executar. Tá? Não tem nada a ver com máquina virtual, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Mas imagina assim, é uma área segura que não vai haver comunicação com o resto do seu equipamento, seja um servidor, seja um computador, que ele executa ali determinado o aplicativo, ele vai executar o arquivo do Word ali dentro, mas não vai existir nenhum tipo de interferência em relação à sua máquina, tá? Ou aonde está sendo executado isso aí. Tá? Existem N ferramentas de sandboxing aí na internet, obviamente soluções pagas, algumas soluções gratuitas, mas mais para vocês entenderem como é que funciona, mas vale a pena dar uma pesquisadinha a respeito aí depois, tá? Bloquear extensões de arquivos arriscados, então, né, você não vai abrir um anexo no e-mail chamado fotos.js, né, ou fotos.vb, enfim, cuidado com isso aí. CRM são aqueles arquivos de help, né, Léo, se não me engano. Ou eu tô falando bobagem, eu não lembro agora o que é. É o de help mesmo, tá? É o de help, né? Isso, então eu lembrava disso aí. Não lembrava se era essa sigla da extensão. Senha para proteção de arquivo, então quer dizer, você tem a possibilidade de gerar senhas, né? O própria ferramenta do Office dá essa opção de você gerar senha para executar aquele determinado arquivo, que você sabe que você passa a senha para quem vai executar, a pessoa já executa de uma forma mais tranquila. Apesar que isso pode ser usado para o mal também, mas enfim, né? Vamos pensar sempre pro lado bom da coisa aí. Um erro que é muito comum, até por conta de ter revertido os procedimentos, a gente acaba acompanhando o processo de reversão lá e a gente vai vendo os tipos de arquivos que as pessoas têm dentro dos servidores, né? Tinha um cliente lá que tinha um arquivo TXT chamado senhas da rede, pronto, né? Ficou fácil ali qualquer um acessar, né? Utilizar filtro de URL, bloqueio de acesso a servidores, tá? Isso aqui é o Firewall Proxy, enfim, você consegue essa lista aqui na internet, tá? Tem um site chamado HE,
ou he.org, alguma coisa assim, depois eu verifico aqui, já ponho para vocês também, que ali você consegue faixas de IP de determinados sites, você consegue N informações a respeito de todos os sites da internet. Tá? Usar filtragem HTTPS, por mais que o HTTPS seja um protocolo, vamos colocar, entre aspas, criptografado, na verdade ele é um protocolo seguro, né? Entre aspas não, ele é criptografado, mas ele está suscetível a erro também. Tá? Inclusive tem ransomware que ataca via HTTPS. Então ele já vem criptografado para poder trafegar pelo HTTPS. Tá? Usar os RIPs, né? Host Intrusion Prevention Service, que isso aqui é prevenção de intrusão, né? É uma logística que trabalha em parceria com o Firewall, né? Uma ferramenta que trabalha em parceria com o Firewall, tanto de front-end quanto de endpoint. Tá? Se vocês não souberem dos termos que eu estou usando aqui, pode me perguntar que eu falo, tá? Não precisa ter vergonha, não. Aliás, eu aprendi muita coisa lendo todos os materiais afora aí da internet. Ative seus clientes de firewall na máquina, né? De novo. E use uma solução de whitelist. Whitelist, existem duas listas que rodam a internet afora, chamada blacklist e whitelist. Tá? A blacklist, obviamente, para fazer os bloqueios, a whitelist são de sites confiáveis que você pode liberar a navegação ou hosts, né, IPs que você precisa se comunicar. Você pode liberar tranquilamente que ali você não vai, com certeza não vai sofrer nenhum tipo de mal, né? Não existe nada malicioso ali naquele meio, tá? Passos adicionais, sensibilização e treinamento de funcionários, isso aqui tá vendo? Aqui já entra a parte de solução dos caras, né? Segmentos de rede da empresa, você criar segmentos aí de áreas separados dentro de um firewall local, né? Firewall de rede local, firewall de rede interna. Criptografar dados da empresa, ele não para o ransomware, mas evita danos causados por documentos confidenciais que caem nas mãos erradas. O ransomware, gente, ele não trabalha só de gracinha, não. Eu fui lá, criptografei os arquivos do cara e tchau. Óbvio que alguns deles pegam cópias desses arquivos. Tá? Espera um pouquinho. Não é aqui, desculpa. Eu escutei alguém gritando aqui, eu achei que era aqui em casa. Uma questão aí só, fazendo um adendo aí. A segmentação de rede, pessoal, uma dica aí é o seguinte, fazer igual eu estou fazendo agora lá na empresa, lá. Eu trabalho num grupo que tem 15 empresas, então imagine eu todo dia administrar 15 empresas, né? Estou falando aí de 1.200 usuários aí, todos os dias. Então o que acontece? Dentro de segmentação de rede, uma coisa importantíssima para você fazer, igual eu estou fazendo agora, é você segmentar a sua rede Wi-Fi também, tá? Ou seja, o pessoal que loga com dispositivos móveis na sua rede, esses dispositivos não pegarem o mesmo IP que os seus computadores pegam também. Tá? Então você tem uma faixa de IP separada para os seus dispositivos móveis, tá? Seria importante vocês pensarem nisso também aí para médio e longo prazo. Depois a gente vai falar de equipamento, qual equipamento você pode fazer isso e tal, mas vale a pena. Hoje eu estou fazendo, por exemplo, uma configuração que os diretores da empresa lá vão conectar no Wi-Fi logando com seu usuário do AD e por redes diferentes, tá? Então assim, a gente pode mostrar os equipamentos, qual equipamento você pode usar para fazer esse tipo de coisa. Aí você pode segmentar por VLAN, aí vai um monte de coisa. A gente pode abordar isso num outro tema, mas a gente só está abrindo a mente de vocês, beleza? Vai lá, Fábio. É isso aí. Então aqui a gente já está falando mais das ferramentas, né, da Sophos mesmo, tá? Como a Sophos pode te ajudar, enfim, aqui depois eu vou pular essa parte aqui, tá? Aqui ele está falando de como trabalham aí as tecnologias da Sophos, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui também esses links aqui, tá? Que foram algumas referências que me ajudaram bastante em relação à pesquisa do ransomware aí, tá? Depois eu ponho esses links para vocês aí. Deixa eu já pôr já. Quem quiser acompanhar no próprio computador, fica à vontade. Esse é o que eu estou agora, tá? Então, o que é o ransomware, na verdade? Quais os tipos de ransomware? Existem só esses dois tipos. Existe o tipo de file coder, que é o que criptografa seus arquivos,
e existe o ransomware de Screen Locker, que ele bloqueia qualquer tipo de acesso à máquina. Tá? Então você fica com a tela travada. Né? Esse aqui é o bloqueio do Screen Locker. Você fica nessa tela aqui. Aí se você clicar em Next, ele começa a contar o tempo, né? E aí, tá vendo? Ele tem o resgate aqui e tal, o tempo aqui. Você clica no Next, ele vai perguntar qual que é a chave. Aí quando você não digitar a chave, ele não libera o acesso. Né? Então aqui, aí tem também os tipos de criptografia, né, que existem do ransomware aí, né? Aqui ele mostra alguns exemplos a respeito do tipo de tela que você pode ver. Ó, por exemplo, esse aqui é uma tela de phishing para ransomware. Fácil. Tá vendo? Isso aqui pula, dependendo do site que você entra, que pula como um pop-up imitando ali, como se fosse da sua máquina mesmo. O cara que não entende, vai clica ali no Protect Now, aqui é em inglês, né, mas poderia estar em português. O cara clicou ali em proteger agora, pronto, tchau, já era, tá criptografado. Tá? Isso aqui é um comparativo dos algoritmos, né, de quanto tempo os algoritmos levam para criptografar, em média, 70 MB de arquivo. Tá? O Chimera, que é o mais perigoso de todos, que é o que usa criptografia 4096 bits, ele leva 18 segundos, cara. Então você imagina, ele leva 18 segundos para criptografar 70 MB. Para criptografar um servidor inteiro, ele leva coisa de minutos. Pronto, acabou o seu acesso a todos os dados ali. Até aqui, ó, olha aqui, ó, o caso mais famoso aconteceu em fevereiro de 2016, quando o Hollywood Presbyterian Medical Center foi vítima do temido ransomware, não sei o que lá, 3 milhões e 600 mil dólares de resgate, que na verdade foram pedidos em bitcoins, tá? Que seriam esse valor aqui é o inicial, depois foi pedido 6.600 bitcoins, que daria esse valor aqui. Quer dizer, um valor extremamente alto, tá? Tem essa outra criptografia aqui, a Petra, que ela leva 27 segundos, ela é um pouquinho mais lenta, tá? Tem o Tesla Crypt, que leva 28, o CTB Lock é 45, Tesla Crypt 3.0 que leva 45. Esse aqui é mais simples que esse, aqui é o Tesla Crypt 4, versão 4, tá? O ViewLock ele leva 3 minutos, ele é bem lento. E o CryptoWalk leva 16 minutos. Tá? Então aqui são alguns dos algoritmos usados para a criptografia desses arquivos aí. Tá? Enfim, tem vários dados aqui. Aqui é uma mapinha legal, um mapa mental da descoberta dos ransomwares, tá? Dos algoritmos de ransomware. Então, desde 2005 já existe um primeiro. Dá uma olhada, em 11 anos, olha o que foi descoberto de tipos de ransomware, né? Tipos de criptografia aqui, inclusive esse aqui, ó. Pessoal que usa Mac, né? Ah, não, eu uso Mac, não pega vírus, aqui, ó. Tá? Ah, eu uso Linux, também não pega vírus. Pega sim, tá? Eu não lembro o nome do Linux aqui agora, mas eu sei que tem para Linux também, tá? Alguns números, tá? Alguns números que a Kaspersky liberou aí para ter ideia de como pega o negócio, tá? Essa aqui é uma telinha de quando o seu Android ou qualquer outro tipo de celular, hoje também os iPhones estão nessa estatística. Essa é a telinha que aparece dentro de um aparelho, tá? Então você tem ali o tempo para pagar, não pagou, você consegue formatar o seu celular e voltar, apesar de eu ter lido relatos também de gente que perdeu o aparelho e não conseguiu nem formatando desfazer disso aí, tá? Mas normalmente você formatando, restaurando ele de fábrica, você volta a usar o aparelho. Mas é a mesma ideia do servidor. Se você formatar e não tem o backup, você continuou na mesma situação, tá? Aí aqui tem algumas soluções de antivírus, tá? Tem algumas coisas de antivírus aqui. Esse site eu mandei para vocês aí. Um outro que eu achei muito interessante é esse aqui, da TechTudo. Tá aí no chat para vocês também. O que ele faz? Olha que interessante. Ele imita a tela do Windows 10. E como se você fosse obrigado a atualizar ou que tivesse algum tipo de problema com a sua máquina. Tá? Então você tem aqui, ó, sua licença do Windows expirou. Olha que interessante aqui, né, a mensagem que eles põem. A licença do Windows expirou, por favor, pega uma nova ligando para tal. Teve um cara que trabalha, não lembro aonde, qual empresa agora, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu pego o link aqui que é fácil de achar também,
que ele ligou para esse número, que isso aqui tinha sido afetado no computador dos pais dele, e ele ligou para esse número e ele conseguiu reverter o processo no sentido de ele mesmo atacar os caras que tinham feito aquilo. E o número é válido, o número o cara liga, a pessoa atende, conversa, etc, 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 normal, tá? Enfim, aí tem esse ransomware aqui que limita a tela. E aí, qual que acontece? A chave é justamente aquela, quer dizer, ele vai falar que sua licença expirou, você tem que pagar, né, para ter aquela chave, ele vai te passar uma chave, você clica aqui, Activate Now, ele libera a sua máquina. Quer dizer, não era nada de chave de Windows, era um ransomware que estava rodando ali também. Bora lá, Léo. Não, eu ia falar o seguinte, que eu não sei como é que faz ligação internacional aqui no TIM, a gente poderia ligar aqui para ver o pessoal ver que quem queria atender, possivelmente alguém falando inglês, só para vocês verem aí. Eu vou tentar aqui, deixa eu anotar o número aqui, Felipe. Quando você vai continuar. Deixa eu só anotar o número. Tá, se eu conseguir fazer ligação aqui internacional, eu abro o áudio aqui, preciso. Aqui, ó, tem um número aqui, ó. Tem um número no texto aqui, ó. 188-303-512. Beleza, pode continuar, Felipe. Se eu conseguir, eu abro o áudio. Tá, beleza. Então aqui também tá falando, né, a respeito desse caso aqui e tal. Enfim, mais aqui um link mais para conhecimento, tá? E aqui é uma reportagem muito legal que eu estava lendo no LinkedIn. Tudo tem o seu lado bom, né? Por mais que seja difícil enxergar às vezes, tudo tem o seu lado bom. E aqui você tem, né, um texto bem legal aqui para vocês entenderem o lado, por que existe o lado bom da coisa. Principalmente para nós entra muito isso aqui, ó, profissionais de TI. Jamais entre na zona de conforto. Zona de conforto é um negócio perigosíssimo, tá? Muito perigoso. Quando você fala assim, nossa, agora tá tudo em ordem, tá tudo bem. Bastou você pensar isso, começa a acontecer meleca, tá? Para não falar outra palavra. Então, não se acomodem na zona de conforto, é perigosíssimo mesmo, tá? Revise sempre o seu cenário, desde o ponto mais primário até o mais avançado. Porque às vezes é no ponto primário que está a falha e ali é que vai ser explorado, você pode ter certeza, tá? Cobre investimento superior para quem trabalha em alguma empresa, né, que é responsável pela TI, ou também no meu caso, eu sempre notifico todos os meus clientes via e-mail para documentar, né, pedindo ciência de tudo que precisa de investimento em tal lugar, precisa de investimento em solução de antivírus, enfim, para proteção, para que se caso acontecer não venha me responsabilizar, né? Então você se protege dessa determinada maneira, mas também não adianta você querer sair, eu preciso de investimento, aí se o pessoal investir e acontecer, aí você está perdido, né? Enfim, a parte teórica da coisa, né, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, e depois eu coloquei já os links aqui para vocês também. Quem quiser ler com calma depois, tem muita coisa relacionada na internet, muita coisa, tá? Então, vale a pena dar uma lida depois quem se interessar mais pelo assunto aí, tá? Vou fechar aqui os links. Eu estava tentando, não deu tempo, mas eu vou colocar aqui. Esse aqui é um ambiente de teste, tá? Que eu tenho aqui para poder mostrar, para fazer essa apresentação para vocês. É um servidor que está aqui do meu lado, está na minha casa aqui. Eu vou até criar uma máquina virtual. Enquanto ela vai sendo criada, eu vou mostrar para vocês como é que fica uma máquina criptografada, tá? Quando ela liga, o que mostra. Não vou conectar em nada. Um disco rígido eu vou usar um existente, que eu tenho um aqui de simulação, que era para estar aqui, não apareceu. Por quê? Porque é VHDX, saco. É da versão mais nova. Esse aqui é o Windows 2008. Não tem problema, tá? Eu vou conseguir mostrar para vocês de qualquer maneira aqui. Então não vou nem criar VM aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que fica uma pasta criptografada. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho o VHDX aqui. Eu tenho aqui uma pasta, no caso desse cliente meu, que aqui já está metade criptografado, tá? Mas imagine o seguinte, ó.
Eu já consegui descriptografar tudo, isso aqui já voltei tudo no lugar, né? Deixa eu tirar aqui. Vou tirar os arquivos reais, né? Você imagina um dia você chegar lá na sua empresa ou chegar no trabalho e todos os seus arquivos, todos, sem exceção, tá? Estarem dessa maneira aqui. Vou excluir aqui também. Aqui, ó. Olha que delícia. Você chegar aqui, você colocar o mouse em cima, por exemplo, você tem uma planilha aqui importantíssima para o cliente, obviamente, né? Aqui, ó, códigos de equipamento atualizado. Aí é uma planilha, Excel, XLSX. E aí você tem a extensão criptografada aqui. Aí você põe o mouse em cima do arquivo, ele aparece lá. Aí você tenta abrir, ele vai perguntar que tipo de programa você quer abrir. Não tenho, né? Vou pegar um texto aqui, um arquivo de texto ali. Ó, ativointernet.vbs, aqui foi um arquivo que eu criei lá para configurar o proxy para eles lá. Ah, puta merda, isso aqui é um VBS comum, tá? Não tem nada demais aqui. Eu poderia editar ele, mas ó, vou tentar abrir pelo bloco de notas. Olha o que acontece. Olha a criptografia aqui, ó. Aí imagina você acessar os seus dados e ele tá dessa maneira. Alguém consegue entender o que está escrito aqui? Ninguém consegue entender nada, né? Tá tudo criptografado, ó. Só o comecinho aqui dá pra ver mais ou menos, tá? Então, quer dizer, qualquer dado que você tentar abrir vai estar dessa maneira, tá? Então, por isso que eu falei, você foi roubado, só que você está de frente com o ladrão está com as suas coisas na mão, você está vendo que está ali e você não tem acesso. É uma sensação meio esquisita, né? Um negócio meio complicado, tá? E não adianta achar que não vai criptografar a imagem. Aqui, ó, impressora.png criptografado. Aí tem gente que fala assim, mas é simples, é só chegar aqui e tirar a extensão. Beleza, teoricamente o arquivo volta. Vamos ver o conteúdo dele. Não adianta nada, tá? Então, obviamente, é criptografado o conteúdo do arquivo. Tanto que o nome e tamanho, eles são exatamente iguais. Porque eu vou ficar rico sentado, sabe? Espera aí um pouquinho, deixa eu só responder aqui. Que espia. Tá, então, você tem os arquivos todos criptografados aqui. Como é que faz para a gente descriptografar? Vou agilizar aqui porque já está meio tarde. A gente já libero vocês. O que vocês precisam ter em mãos? Essa ferramenta aqui. Vou lembrar essas palavras. Ransomware File Decryptor. Tá? Não é difícil achar essa ferramenta. Tem um site que eu vou colocar aqui para vocês no chat. Chama-se No More ransomware.com, que ele tem esses links de download, essas ferramentas aí possíveis e afins, tá? O que você precisa? Você precisa de 2 arquivos iguais. Iguais no sentido de que um arquivo que esteja descriptografado, esse aqui está certinho, ele é um XLS, tá? Esse arquivo, eu não tenho o Office aqui instalado, mas esse é um arquivo válido, tá? Eu consigo abrir ele normalmente. E eu preciso de um arquivo criptografado, que aí eu tenho todos, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ó. Gente, espera só um minutinho, deixa eu dar um pause aqui, que minha filhinha tá chorando aqui. Voltando em 10 minutinhos, pode ser? Rapidinho, aguenta aí, tá? Calma. Tô aqui, caiu aí? Pessoal. Não, ele saiu, foi só ver a filha dele que tava chorando. Gravou. Fui ele só falar com a minha dona aqui. E aí, conseguiu fazer a ligação ou não? Cara, consegui, mas assim, acho que eu tô discando alguma coisa errada aqui. Vou mostrar pra vocês, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Acho que eu fiz alguma descarga errada aqui. Vou ver pra vocês.
Escutaram aí? Deixa eu ver aqui. Agora, enquanto o Felipe não volta, galera, é o seguinte. Qual que é a ideia, né? Enquanto ele volta aí para continuar. Então, você vê que ele passou por todos esses momentos. É importantíssimo vocês verem. É importantíssimo vocês terem essa visão, porque uma boa oportunidade para vocês apresentarem para os gestores de vocês ou para alguém responsável da empresa, mostrar os riscos que está correndo e deixar o seguinte, o risco tem que estar na mão do dono, não na sua. Então fala assim, olha, tem esses riscos, você quer correr o risco? É pegar esses casos de exemplo que aconteceram, que envolveram muitas situações, que envolveram principalmente dinheiro, e apresentar isso. Então, assim, o grande problema dos profissionais de TI que eu vejo é que os caras são muito bons tecnicamente, né? Assim, muitos de nós somos bons demais tecnicamente, mas na hora do relacional, peca muito na hora do relacional. Ou seja, porque como é que você vai convencer um cara, um gestor, um administrador? Você não vai falar do Hyper-V para ele, ele nem sabe o que é Hyper-V, entendeu? E você não tem que falar Hyper-V pro cara, você tem que falar a mesma linguagem pro cara. Então, assim, a nossa ideia, né, não é o AD, o custo do AD é o primeiro custo de outros que virão, mas que o principal objetivo é abrir a cabeça de vocês para uma coisa maior, né? Assim, permitir que vocês sejam empreendedores na área de TI, não apenas profissionais de TI, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu acabei de sair de um projeto de migração do Office 365, eu migrei aqui 1.200 contas usuários, né? Então, assim, um projeto muito grande. Então, a gente fez apresentação, nós fizemos aí, eu fiz palestras internas dentro das empresas, expliquei todo o processo, fui pessoalmente em cada uma das empresas, entendeu? Então, assim, é importantíssimo vocês estarem tendo esse processo, entendeu? Todos estão me ouvindo agora? Voltou aí? Ok? O pessoal está me ouvindo aí? Ah, beleza. O Henrique também tá vendo, não sei se tá indo e tal. Então, o que acontece? Então, beleza. Então, assim, é importantíssimo, tá? A gente vai tentar manter esse encontro talvez toda quinta. Eu vou ver com o Felipe e aí a gente trazer alguns temas, a gente discutindo, tá? E assim, pra gente ir crescendo junto e tirar dúvidas. E eu tenho muitos alunos aí que me chamam, que eu acesso remoto ao ambiente do aluno. O cara tá lá na empresa, eu acesso lá, vejo o ambiente do cara, ajudo a fazer a configuração de GPO. Então, assim, eu falei que quinta é perfeito, então a gente padroniza todas as quintas de 8 a, talvez de 8 às 9, 8 e 9 e meia. Hoje, como foi o primeiro encontro, aí começou um pouco atrasado, então, assim, o que vai acontecer? Então, a gente padroniza isso nas quintas-feiras. Mas, assim, o que a gente quer destacar com vocês nós precisamos ser profissionais de TI altamente qualificados, tanto tecnicamente como de forma relacional, tá? Então, assim, não adianta você ser muito bom, não adianta você ter muitas certificações, não adianta você ser o cara que manja, que põe a mão na massa e faz acontece, se você não tem relacionamento, tá? Então, relacionamento é tudo, galera. Relacionamento é o que faz o negócio acontecer na nossa área. Então, o que acontece? Eu vou depois levantar um tema lá no grupo nosso do Facebook. O Felipe voltou aí. Levantar um tema no Facebook lá para vocês escolher os temas que vocês gostariam que a gente falasse sobre eles, tá? Para a gente se inteirar mais, discutir e ir crescendo. Felipe, você está aí na escuta aí? Vi o Felipe mexendo na tela. Felipe.
Oi, desculpa, tô aqui. Não, beleza. Tava mudo o microfone. Não, tá. Vocês escutarem um chorinho de criança aí, é que minha filha tá aqui comigo. Não, beleza. Eu tô falando com o pessoal quando você saiu, e Felipe, tava dizendo para ele o seguinte: nosso objetivo não é apenas lá montar mais um curso de TI no mercado. Não. Nosso objetivo é capacitar a turma de TI e dessa turma sair, cara, a gente sair empreendedores, assim. Vocês são um cara de TI que sabe vender uma solução de antivírus. Não adianta você falar assim pro seu gestor, ó, você precisa colocar um antivírus e custa 100 mil reais e boa. Não é assim, entendeu? Não é assim que vai fazer, é assim que vai acontecer. Vai lá, Felipe. Isso aí. Peraí que a dona patroa pequena tá aqui agora. Tá. Escutaram o chorinho é ela. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, a única coisa que vocês precisam ter para descriptografar, para voltar ao normal, né? Tem até um zoom estranho aqui para deixar assim. Aí. Tá dando para ver legal aí? Beleza, vai lá. Vocês precisam ter o quê? Um único arquivo descriptografado, tá? Que ele também esteja criptografado. Ou seja, esse arquivo que eu peguei aqui, né, no caso aqui, ó, consolidado São Carlos 3 a 5 do 8, tá? Ele tem que estar aqui dentro onde está criptografados os dados também, tá? No caso, eu sei onde ele está. Ele está aqui, ó. São Carlos 3 a 5 do 8. 2016. 8 é agosto. 3 a 5 do 8. Não, aqui é um RAR. Não precisa sem graça. Deixa o papai acabar aqui, né? Nós estamos acabando, tá, pessoal? Fala. Só para mostrar isso aí. Já estamos no finalmente, já. Tá. 3 a 5 do 8. Ó, eles têm que ser do mesmo tamanho. Não precisa ser a mesma data, mas o mesmo tamanho, tá? Ele é um arquivo de 5.5 mega aqui. Pera, gatinha, pera. Ó, 5.5 mega. Aqui também, ó, 5.5 mega, tá? Se ele for diferente, o máximo que vai acontecer é a ferramenta reclamar. Então, deixa o pai acabar aqui. Então, o máximo que vai acontecer é a ferramenta reclamar. Ó, eles não são iguais, tá? Então, eu vou pegar o outro aqui e trazer para cá também. Então, ó, teórica... Não é esse mesmo aqui. 3 a 5 do 8, 3 a 5 do 8, 2016. É ele sim, é ele sim. Muito bem. Então eu tenho que ter os dois arquivos. Tá? Aí com esses dois arquivos, o criptografado e o descriptografado, ou melhor, o original, a ferramenta consegue gerar a chave e consegue descriptografar qualquer outro arquivo dos seus dados aí, tá? Tá, então, a ferramenta é muito... Uma pergunta, talvez pode gerar dúvida neles aí, Felipe. A pergunta é, você está falando que tem que ter um arquivo criptografado e o mesmo arquivo descriptografado, certo? Descriptografado, tá, exatamente. Aí surge a pergunta que talvez fique a dúvida aí. Mas se o worm lá, se o malware, ele criptografou todos os arquivos, como que eu vou ter uma cópia do arquivo de forma descriptografada? Através de um backup? Então, exatamente. Aí é que tá. Você tem que ou tem um backup, ou você pode gerar um arquivo qualquer dentro de pasta, né, do seu servidor de dados, e ter uma cópia off-site desse arquivo fora de lá, tá? Então, quer dizer, você pode ser um arquivo TXT escrito OI dentro. Pode ser, qualquer arquivo. Não precisa ser um específico, não. É qualquer arquivo. Pode ter um TXT escrito OI. Só que eles têm que ter a mesma origem. Eles têm que ser criados no mesmo lugar. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e criar um arquivo hoje, né, dentro dessa pasta aqui. Se eu criar um arquivo hoje, escrever OI dentro dele, fazer uma cópia dele fora daqui, eu posso deixar aquele arquivo lá para sempre. Tá? Beleza. E baseado nesse arquivo é que a ferramenta consegue achar a chave reversa para descriptografar os outros arquivos. Tá? Então é qualquer arquivo mesmo, não é assim, mas pode ser qualquer arquivo.
A própria ferramenta fala isso, é qualquer arquivo. Tá? Executando a ferramenta aqui, ó, eu sempre recomendo executar como administrador, né? Para ter permissões administrativas, para ele poder gerar legalzinho. Ferramenta distribuída gratuitamente pela Trendmicro, tá? Muito simples de usar, muito fácil. Você só tem que concordar com a coisa. Aqui, o papai tá em aula, tem um monte de gente ouvindo aqui. Então, essa é a tela da ferramenta. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o tipo do ransomware. E isso é uma coisa que você tem que saber. Ele até tem a opção aqui, ó, eu não sei o tipo do ransomware, tá? Mas eu não vi funcionar em nenhum lugar isso aqui. A única coisa que você tem que saber é qual o tipo de criptografia que foi utilizado. No meu caso... Calma. Usuário aí tá sem internet, Felipe. Tá bravo. Peraí. Calma. Tá, pera um pouquinho. Calma, princesa. Vem aqui. Oi. Olha lá, vamos pegar o sofá. Vamos. Pronto, vamos ver se ela vai ficar calminha aqui. Então, você tem que saber o tipo de criptografia que foi aplicada nesses arquivos que você tem. Tá? No caso desse X-Rated, né, X-Rat, aí, sei lá como é que fala esse troço aí, tá vendo aqui, ó? Você pega pela extensão, você digita isso no Google, ele vai falar para você, no Google, no Bing. No meu caso, eu achei no Bing, nem no Google tinha, tá? Vocês estão me ouvindo? Beleza, pode ir. Estão ouvindo, beleza. Então, descobrindo o tipo de criptografia, você só seleciona. No caso desse X-Rat aqui, tem Looked, não sei o que, é esse Shortest. Tá? Esse é o algoritmo de criptografia desse cara aqui. Tem os outros aqui, ó, tem o Tesla Crypto, tem o Bedblock, enfim, tem N opções aqui para você escolher. Tá? Então, no meu caso, era o Shortest. Selecionou, então, o tipo de criptografia. Ele já vai perguntar para você, ó, selecionar o arquivo encriptado ou a pasta que você quer desencriptar. Vou pegar um arquivo qualquer que esteja encriptado aqui. Tá? Vou pegar um arquivo pequeno para não demorar muito também. Vamos pegar... Esse arquivo internet que eu usei como exemplo. Tá? Então, ó, esse aqui é um arquivo que está criptografado. Tá? Eu dou um OK, ele vai escanear, ele vai falar, ó, eu achei um arquivo infectado. Se você selecionar uma pasta, o primeiro arquivo que ele achar, ele já vai travar. Ele já vai travar nisso aqui. Aí ele fala isso aqui, ó. Alguns arquivos pedem uma informação para continuar. Aqui é que está a grande chave da coisa, tá? Então, ó, você tem, ó, selecione um arquivo infectado. Qualquer arquivo. Aqui é que entra aquele qualquer arquivo que eu falei, tá? Então, no caso aqui, vou pegar no desktop aqui. Ó, eu tenho qualquer arquivo infectado. É esse cara aqui. Aí o mesmo arquivo, né, que não esteja infectado. Tá? Então, para ele poder gerar essa comparação. Coloquei os dois aqui, ó. Até ele fala aqui, ó, alguns arquivos parecem estar infectados com o Shortest. Para continuar, selecione qualquer arquivo infectado e um não infectado que sejam os mesmos. Tá? Continue. Continuou. Então, quer dizer, realmente eram os mesmos arquivos. Tá? O que ele vai fazer? Agora ele vai gerar a chave de criptografia. Tá? E aí ele vai dar... infelizmente, ele não mostra tempo estimado de conclusão. No caso do cliente meu, do primeiro que eu fiz isso, para achar a chave, levou quase 17 horas. Então, foi um tempo bem alto. E normalmente porque o único arquivo que tinha descriptografado era um backup de um banco de dados antigo, então a gente achou ele lá dentro, e tinha acho que 700 e poucos mega. Enfim, teoricamente para um arquivo menor é para ir mais rápido. Tá? Então demorou muito para se achar a chave. Aqui ele já está fazendo o procedimento de achar a chave e de fazer a reversão do arquivo. Tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí enquanto está fazendo, enquanto vai rodando aqui, eu vou deixar a tela rodando. Tá? Mas o procedimento é esse. O que você tem que ter em mãos, então? Um arquivo descriptografado, um arquivo original, vamos chamar assim, o mesmo arquivo infectado,
e a partir daí você consegue descriptografar qualquer arquivo baseado naqueles algoritmos que você define lá na primeira tela de seleção. Tá? A partir daí, você consegue fazer qualquer arquivo voltar ao normal. Detalhe, aonde que esse arquivo vai ser salvo? Ele vai ser salvo exatamente no mesmo lugar que ele achou, onde foi infectado. Tá? Por quê? Aliás, por que não? É o padrão que o aplicativo trabalha. Vou deixar rodando aqui de lado, pra vocês irem vendo. Então, o que vai acontecer? Até na pasta, vocês vão ver que no mesmo local, vai ficar um pouco lento aqui, porque ele consome muito do computador mesmo. Na pasta, vocês vão ver que ele, onde está o arquivo infectado, ele cria embaixo com o nome underline decrypted. Quer dizer, ele voltou para trás no arquivo. Tá? Então, os arquivos que ele conseguir descriptografar, ele põe o underline decrypted no nome. Tá? O que eu fiquei de mostrar para vocês era o arquivo, né, que ele deixa na tela. Deixa eu pegar aqui, que eu pus numa HD separado. É um arquivo TXT comum, nada demais, tá? Um arquivo bem simplesinho. Deixa eu pôr aqui na minha máquina. Se piscar a tela para vocês, ele não esquenta não, tá? Calma, princesa. Tá tudo bem. Papai já tá acabando aqui. Fica tranquilo. Deixa eu ver se tá nessa HD também, que eu não sei se é nessa ou na outra. É, bonitinho. Tá todo mundo te ouvindo, viu? Tá sendo gravado. É. Com descriptografando dentro. Aqui acho que tá mais rápido. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Ele vem um arquivo desse tipo aqui, ó. Como descriptografar seus arquivos. Você abriu a tela do Windows, ele vai mostrar exatamente isso aqui. Deixa eu aumentar o texto aqui. Vamos lá. Ó, ele aparece com essa mensagem aqui, ó. Atenção, todos os seus arquivos foram criptografados, utilizando a criptografia RSA de 2048 bits. Ele fala a quantidade de bits que foi usado para criptografar, tá? Tornando impossível a recuperação dos arquivos sem a chave correta. Caso tenha interesse em obter esta chave e recuperar seus arquivos, envie o e-mail para corporação@protonmail. Se você digitar o e-mail também, ele vai te falar qual é digitar no Google, no Bing, seja onde for. O e-mail, ele vai te dar qual é o algoritmo usado para criptografia, tá? E aí ele dá aqui, ó, a chave de identificação. Ele pede para você mandar essa chave aqui. É daqui que ele vai saber onde foi infectado e a quantidade de dados. E aí, baseado nisso, é que vai ser feito o cálculo de resgate aí, tá? Eu não mandei o e-mail, não tive curiosidade ainda, mas eu vou criar uma conta fictícia, uma conta qualquer, em qualquer servidor de e-mail. Vou até criar no BOL, sei lá, qualquer coisa assim, para não gerar desconfiança, e mandar isso aqui pro cara. Eu quero ver o que ele vai falar, o que vai acontecer, né, para ver qual que é o resultado qual que é o retorno que a gente tem, né? A mesma ideia de ligar no número lá para ver o que vai falar, né? Então, esse é o tipo de coisa. Então, todas as pastas, sem exceção, inclusive as pastas de sistema, vão ter esse arquivo TXT lá dentro, tá? E ele também é colocado no menu iniciar do usuário. Então, você logou, a primeira coisa que você vê é esse TXT na sua cara aí, tá? Vou fechar aqui. Ó, olha aqui, ó. Acabou de executar, tá? Acabou de executar aqui a descriptografia do arquivo. Você pode clicar aqui nessa pasta, tá? Ó, ele achou um arquivo infectado e ele conseguiu descriptografar um. Já tá acabando aqui pra gente, tá bom? Então quer dizer, ele achou um e descriptografou um, porque eu selecionei um só. Se eu tivesse selecionado a pasta, ele ia conseguir fazer tudo, tá? Ó, não falei que ele grava no mesmo lugar? Deixa eu dar um atualizar aqui. Tá. Não precisa gritar. Qual que era o que eu tinha usado? O arquivo internet, né? Ó, o arquivo internet tá aqui, ó.
.vbs underline, que é aquele que eu não consegui ver, né? Eu não consegui visualizar. Tá aqui, ó, criptografado, né? E aqui, cadê? E aqui eu tenho o meu arquivo, como eu falei, ó, ativa internet underline decrypted, que ele pega o mesmo nome do antigo, .vbs. Agora, se eu clicar no editar, pronto, esse cara está descriptografado, voltou a ser um arquivo acessível. Quietinha. Vai ser difícil tirar o som de fundo aí, viu, galera? Esse vídeo vai ter que ir com... A gente faz de novo esse finalzinho, não tem problema. Então, assim, Felipe, você vai abordar mais alguma coisa aí pra galera? Não, era mais para mostrar mesmo, né? Era mais para mostrar que é possível, tá? Não funciona com qualquer tipo de arquivo. O único pré-requisito é que você saiba o algoritmo que for usado para criptografar os seus arquivos, tá? E você tenha um único arquivo. É impossível alguém não ter pelo menos um arquivo, pode ser antigo, pode ser qualquer coisa, mas eles têm que ser exatamente o mesmo arquivo. Porque, como eu falei, tamanho, né? Então, aí ele consegue achar as diferenças e gera a chave. Ah, mas aqui, eu, por exemplo, fiz com um só. E se eu quisesse dar continuidade e fazer com outro? Não tem problema, eu clico no dono e continuo selecionando os outros arquivos que eu vou fazer. Não, para com isso. Não é assim que faz. A pergunta para os próximos arquivos, você não precisa ter todos os outros também, né? Não. Aí para os outros todos, eu posso escolher qualquer arquivo. Tanto que eu escolhi um diferente agora. Sim. Ou eu posso selecionar uma pasta inteira. Entendi. Não, beleza. Entendeu? Felipe, a gente encerrar aí, vamos fazer um encerramento. Eu vou pegar esse vídeo, eu vou editar. Eu vou editar ele assim, eu vou preparar ele pra gente botar ele no Facebook lá, no grupo, né? Eu vou ver se eu subo ele pro YouTube ou subo ele direto pro Facebook e tal. Aí palavras finais pra gente encerrar, né? Sua filha já tá querendo um pouco da sua atenção aí. Já que é exclusividade. E tem que ter, né? Lógico, né? A gente tem que... É lógico. Mas a ideia, na verdade, era mostrar ao pessoal que é possível reverter, né? Não chega a ser uma situação completamente desesperadora nem irreversível. Já vou. E a única coisa, assim, é ter paciência e saber direitinho o que está fazendo, tá? O máximo aqui, por exemplo, se você errar alguma coisa na ferramenta, ela só vai falar, ó, tá errado, ou não é esse algoritmo, ou os arquivos não são iguais, enfim, vai ter isso aí, tá? Ela mesma já vai te avisar. Não tem só essa ferramenta, eu mostrei essa porque essa foi que resolveu. Foi essa que resolveu o meu problema. Né? Mas existem, inclusive, ferramentas do próprio Kaspersky que fazem o mesmo trabalho com outros algoritmos. Tá? Eu vou pegar direitinho o site, acho que eu escrevi errado ali. Eu vou pegar para pôr o link para vocês aí no grupo o site que tem as ferramentas para download lá. Mas se você digitar no Google, aparece fácil. Beleza, galera, é o seguinte, para a gente não tomar mais o tempo, a gente vai deixar as dúvidas para a gente colocar lá no grupo do Face, né? Aí eu vou subir esse vídeo para lá, então eu não vou subir hoje, porque hoje não vai dar tempo, mas amanhã eu já subo esse vídeo para lá. E as dúvidas que vocês tiverem, né? Vocês que já estão aqui no Skype, se vocês tiverem, vocês colocam lá nos comentários do vídeo, e o pessoal que for ver esse vídeo também depois vai usar o mesmo comentário. Fica à vontade para comentar, claro. Vai ficar à vontade para comentar e o Felipe fica lá trocando bola, respondendo as perguntas. Tranquilo aí para vocês? Só comentando aí o que o Henrique colocou, é lógico, Henrique, se você tem o backup, não tenha nem perca tempo isso aqui, tá? Nem é bobagem você querer perder tempo. Formata a máquina, volta o backup e corre para o abraço. Você volta muito mais rápido. No caso desse cliente, por exemplo, eu tive que fazer isso porque o backup dele estava desatualizado. O backup dele estava de 3 meses atrasado. Foi aí que a gente foi descobrir que o backup não estava sendo executado, entendeu? Então é muito complicado, assim. Quando não existe um acompanhamento, por mais que você tenha a política de backup, né, mas você não tem um acompanhamento, você não tem uma validação desse backup, o risco que você está correndo é o mesmo, tá?
pode ser que chegue a hora de você precisar do backup e ele não está ali disponível. Verdade. Pessoal, então vamos encerrar aqui. Felipe, o Henrique fez uma pergunta. Responde a última pergunta do Henrique aí, Felipe. Cadê a última pergunta do Henrique? Sim, exatamente. Nosso backup estava dando erro, aí chamamos um consultor. Que sumiu tudo aqui. Não chega. Ah, tá. Se não fosse isso, o bicho ia pegar, com certeza, não tenha dúvida. Tá? Foi praticamente o que aconteceu com esse cliente aí. Ele perderia, o prejuízo dele seria pequeno perto do que poderia ter acontecido, mas de qualquer maneira seria um prejuízo. Seria um trabalho de 3 meses jogado fora. Tá? Turma, então vamos ficar assim, Felipe. Obrigado pelo tempo. Henrique, o Mendes aí também, obrigado. Tá? A gente vai colocar lá, a gente vai subir isso lá. Vamos deixar. A gente vai avisar lá no grupo do Facebook da próxima semana. Vou ver se eu preparo algum material para a próxima semana e vou ver se a gente consegue fazer via Hangout direto com o YouTube. Já fica mais fácil. Eu falei na verdade do Skype porque eu achei que estava todo mundo aqui, né? Ficaria mais fácil de conversar, mas não tem problema. Mas a gente reforça isso lá no grupo lá durante a semana. Pessoal, então boa noite, Felipe. Boa noite. Quem tiver dúvida, gente, pode entrar em contato direto também, se alguém quiser perguntar algumas outras coisas. Eu tenho boas experiências para poder compartilhar aí. Então, Felipe, boa noite aí. Dá um beijo na menina, na pequena aí. Galera, boa noite. A gente vai falando aí pelo Skype ou pelo Face. Boa noite para vocês. Valeu. Gente, um abraço.